Você não precisa ler 100 livros por ano para ter repertório e eu vou te explicar o porquê. Você já ficou sem saber o que conversar, o que falar, em um ambiente onde tinha várias pessoas interessantes e você queria fazer um network ou se comunicar e se aproximar mais dessas pessoas? Ou, por exemplo, numa entrevista de emprego, em que você queria impressionar, demonstrar um pouco mais sobre a sua atuação na sua área, trazer alguma referência importante que ia conseguir corroborar com a sua expertise, mas acabou travando porque não sabia necessariamente o que dizer. Olha, às vezes isso tem mais a ver com falta de repertório do que com timidez. E eu já falei aqui no canal várias vezes que a leitura é uma das principais ferramentas para a gente expandir o nosso repertório cultural. E isso diz muito mais sobre qualidade do que sobre quantidade, porque é muito mais importante pensar na forma como você lê do que na quantidade de livros. E hoje eu vou te mostrar e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é muito mais interessante ler de uma maneira assertiva do que ler 100 livros por ano, porque isso não vai garantir uma ampliação de repertório se você não ler da maneira correta. Antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, vamos esclarecer o que é ter repertório. Repertório não é sobre saber todas as respostas, mas é a gente ter uma bagagem cultural para conseguir fazer as melhores perguntas. Na vida real, repertório é essa bagagem intelectual que ajuda você a se comunicar, a conversar com os mais variados tipos de pessoas, a saber fazer as melhores perguntas também, como eu mencionei, a conseguir interagir nos mais diferentes espaços. Tudo isso com uma naturalidade, com uma fluidez, porque minimamente você vai conhecer algo que você pode usar como um gancho para se conectar ali com aquelas pessoas, mesmo sendo pessoas muito diferentes de você, mesmo sendo pessoas que você não conhece. E a partir disso, você consegue se conectar com essas pessoas, você consegue conhecer novos lugares e ambientes e experiências. E repertório todo mundo tem. A gente usa isso diariamente na nossa vida real. Nas reuniões que a gente faz no trabalho, nas conversas que a gente tem com as pessoas no cafezinho, no intervalo da nossa rotina de trabalho, nas nossas entrevistas de emprego, nos processos seletivos que a gente participa, seja para uma universidade, seja para uma pós-graduação, seja para o próprio trabalho em si. A gente usa repertório o tempo todo. E a palavra-chave aqui é expansão desse repertório. Quando a gente pensa em expandir o nosso repertório cultural, a gente precisa entender que quantidade não é qualidade. Ou seja, ler é uma das principais ferramentas para a gente ter contato com um vasto repertório cultural, porque através da leitura a gente consegue, por exemplo, saber mais sobre culturas de outros países, mesmo que na nossa condição material não permita que a gente vá até lá, por exemplo. Ler literatura traz também uma gama de conhecimentos sobre a vida, sobre o ser humano, sobre experiências que, em alguma medida, não necessariamente a gente viveu aquelas experiências, mas através da leitura a gente consegue compreender como elas se manifestam na vivência humana, como elas acontecem. E isso também traz repertório. Mas aí é importante a gente entender que quantidade não é qualidade. Se a gente lê muito sem qualidade, isso gera acúmulo e não repertório. Uma leitura significativa, que te provoca, que te mobiliza, que te faz pensar, vale muito mais do que uma leitura apressada, que você faz só para dar um ok, só para constar na sua lista de lidos do Scooby, mas que você não conseguiu extrair muito valor e muito aprendizado daquela leitura. É claro que a gente precisa ter clareza e também entender que nem tudo que a gente vai consumir precisa ter esse olhar de utilitarismo.
Às vezes a gente só quer ler um romance mesmo para espairecer a nossa cabeça. Mas mesmo esses conseguem nos ensinar muita coisa. O que eu falo aqui não é anulando o viés de entretenimento das coisas e do consumo da arte, porque a arte também é sobre isso. Quando a gente assiste um filme, uma série, só na perspectiva de eu só vou assistir isso se eu aprender algo, eu só vou consumir esse livro se ele for me ensinar alguma coisa em alguma área específica. Quando a gente tem essa visão única de utilitarismo, a gente acaba atropelando, por exemplo, a contemplação da estética daquela obra. Então, por exemplo, num livro, a gente foca só em o que esse livro vai me ensinar de uma maneira conteudista e para de olhar a estética daquela escrita. Quando a gente consome um filme ou um documentário só pelo viés de o que eu vou aprender com isso, a gente para de contemplar a fotografia, o roteiro, as falas, como as cenas são construídas. Quando eu falo da gente ampliar o nosso repertório, ler com qualidade, não é sobre essa busca pelo utilitarismo nas obras, mas é para que a gente entenda que nem sempre leituras rápidas vão proporcionar para a gente um contato com alguns detalhes que estão ali presentes naquele livro que uma leitura mais atenta faria com que você fosse provocado. Quando a gente tem, por exemplo, uma dinâmica de leitura apenas com a perspectiva de eu vou ler rápido para ter mais um livro lido na minha rede social, isso faz com que a gente atropele não só a contemplação estética daquela obra, mas também como essa obra nos envolve, o que ela nos provoca, como a gente se sente lendo determinadas passagens, como a gente consegue digerir algumas informações, ou não, de repente, que estão ali naquela narrativa. Então, isso diz sobre a qualidade e não a quantidade. É por isso que, nesse vídeo, eu quero que você entenda que ampliação de repertório é você contemplar a obra como ela pede a contemplação. Eu já falei várias vezes aqui que existem livros em que a gente vai ler rápido porque a leitura vai conduzir isso de uma maneira muito fluida e a gente vai conseguir finalizar aquela obra num ritmo. Existem outras leituras que vão exigir da gente um ritmo diferente. E não sou eu que imponho o ritmo de leitura. Não sou eu que digo, vou pegar Os Miseráveis e ler em 2 dias. É a própria obra que exige isso do leitor. É a própria obra que diz como ela vai ser lida. Porque ela traz também essa carga de exigência do leitor de o que é preciso para conseguir contemplá-la. Quando você atropela isso e se exige concluir a leitura dos Miseráveis em 3 dias, com certeza você vai deixar passar muitas coisas da narrativa, porque você focou só num cumprimento de uma meta pessoal e não deixou a obra se colocar nesse processo de leitura. E é isso que acontece muito hoje com as redes sociais. Às vezes as pessoas querem só fazer a leitura de alguns títulos para conseguir cumprir metas pessoais no sentido de quantidade e não de apreciação daquela obra. E isso é um grande perigo, porque quando a gente lê apenas com essa perspectiva de consumo, de dizer que leu, a gente acaba deixando de aproveitar muita coisa que o livro traz pra gente. Dentre essas coisas, esses aprendizados que vão ampliar e enriquecer o nosso repertório. É muito importante que a gente pense quando a gente tá lendo. O que isso me ensina? Por que isso aqui me incomoda? Como isso aqui bateu pra mim? Porque também é uma questão de autoconhecimento até, né? Não é só absorção de conhecimento sobre o mundo, mas é também sobre autoconhecimento. Por que isso aqui me bateu? Por que isso aqui
me emocionou? O que isso aqui diz sobre o mundo? O que isso aqui reflete da sociedade? O que isso aqui me ensina sobre a vida? Aí um aspecto que eu acho muito importante é usar o livro. Usar o livro. No sentido de riscar. Contorna uma ideia, sublinha uma frase que te chamou a atenção. Põe uma seta relacionando aquilo com outra coisa que você já ouviu falar sobre aquele tema, ou com uma reflexão pessoal que você teve a partir daquilo. Nossa, isso aqui me provocou tal coisa. Por quê? Acho que é isso. Isso aqui tem relação com aquilo que eu li em outro livro. E aí pode até ser ficção também, não precisa ser só na perspectiva de livros teóricos. Isso aqui tem relação com a descrição de um sentimento que eu vi com o personagem X no livro tal. Nossa, isso aqui me lembra a obra tal. Nossa, essa reflexão aqui é muito boa. Nossa, isso aqui tem tudo a ver. Esse capítulo ou essa passagem desse livro ficcional me remete a um livro teórico que eu li, a tal conceito. Essas relações que você vai construindo ao longo da leitura, usando o livro, contornando, fazendo anotações, relacionando, porque depois isso tá consolidado aqui. Não é algo que você constrói só materialmente nas páginas. Essas relações, elas se materializam ali nas anotações que você faz, mas elas consolidam algo que tá aqui dentro. E isso é muito legal de você fazer essas pontes, né? Esse trecho desse livro ficcional me remete a um conceito teórico que eu já estudei, ou isso aqui me remete a uma notícia, ou esse livro me remete, ou me lembra tal filme, tal série, tal música. E aí a gente vai construindo essas relações, essas pontes. E tudo isso, no fim das contas, nos ajuda a ter mais riqueza, a ter mais repertório para ler o mundo. Tanto literalmente quanto simbolicamente. Repertório é o que vai separar uma conversa rasa de uma conversa super significativa e profunda. É isso que vai separar pessoas rasas de pessoas interessantes. Sabe aquela máxima de para você ser interessante, seja interessado? É muito isso. E aí é como eu sempre falo, o repertório é super importante. Ele é construído aos poucos. Não é algo que você consegue consolidar de uma vez. Ele é construído ao longo da sua vida. Por isso é uma virada de chave que você precisa ter. Para você olhar o mundo com esse olhar de interesse sobre ele. E isso transforma como você vai se posicionar até o resto da sua vida. Se você é uma pessoa que quer aprender, que olha para o mundo com esse olhar de curiosidade, você sempre vai estar se construindo, se desenvolvendo no sentido de se tornando uma pessoa que constantemente aprende mais sobre o mundo, aprende mais sobre outras culturas, que tem interesse em ouvir as vivências das pessoas, que tem curiosidade de sempre aprender coisas novas, conhecer novos livros, novos autores, novos artistas. E tudo isso traz pra gente a possibilidade de lidarmos com ideias e soluções muito mais criativas para os problemas quando a gente se depara com eles. E às vezes nos coloca em lugares que só o conhecimento técnico não conseguiria nos colocar. Me conta aqui nos comentários qual livro que você leu despretensiosamente e que mais te mobilizou, que mais mexeu contigo e te deixou reflexivo ou reflexiva. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber também qual foi esse livro transformador para você e que de repente te deixou ali reflexivo ou reflexiva, que te fez uma provocação e que você ficou pensando sobre aquilo por um tempo. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua história. Um beijo, até o nosso próximo bate-papo. Não esqueça de se inscrever aqui para ajudar a sua amiga leitora. Tchau!